Declaro aberta a 15ª sessão extraordinária da Câmara de Vereadores de Bom Princípio, da 9ª legislatura, invocando a proteção divina, convidando a todos os presentes para, como de costume, iniciarmos com uma pequena oração. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai, Filho e Espírito Santo. Saúde aos colegas, servidores, população presente e os que nos acompanham pela rede mundial de computadores. Muito nos honra com a sua presença e audiência. A sessão extraordinária exclui o pequeno expediente, ou seja, não disponibiliza espaço para as indicações e nem o tempo para cada vereador dar sua explicação pessoal. A sessão extraordinária é objetiva e atende somente ao propósito a que foi convocada, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno desta Casa. Esclareço a todos que, de acordo com o artigo 4º da Lei Municipal número 2490 de 2016, os vereadores não receberão qualquer valor a título de indenização quando convocados para sessões extraordinárias nesta legislatura. De imediato, peço ao vereador secretário João Rodrigues faça a leitura da pauta do dia. O objetivo único desta sessão extraordinária é discutir e votar o seguinte projeto de lei encaminhado pelo senhor prefeito municipal Fábio Pérez, através do ofício 005/2020 e os projetos de lei do Legislativo. Projeto de lei do Executivo 003 de 2020. Altera a emenda e o artigo 2º da Lei Municipal, número 2786/2020, que estabelece o índice para revisão geral anual de 2020 para os servidores públicos municipais e de reajuste aos servidores efetivos, da outras providências. B. Projeto de Lei Legislativo número 001 de 2020. Autoriza a revisão anual de que trata o inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal ao prefeito municipal e vice-prefeito e dá outras providências. C. Projeto de Lei Legislativo número 002/2020 autoriza a revisão anual de que trata o inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal aos secretários municipal e dá outras providências. Obrigado, João. Conforme o artigo 63 do novo regimento interno, nenhuma proposição será incluída na ordem do dia, sem parecer prévio da comissão ou da assessoria jurídica. Por se tratar de sessão extraordinária, dispensa a leitura dos mesmos, mas comunico que os pareceres estão disponíveis nos notebooks e também foram disponibilizados através de aplicativo de mensagem e no e-mail de todos. Informo que os pareceres são favoráveis à apreciação e votação dos projetos. Solicito que o vereador secretário João Rodrigues proceda na leitura do projeto de lei número 003/2020. Projeto de lei número 001/2020. Autoriza a revisão anual de que trata o inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal ao prefeito municipal e vice-prefeito e dá outras providências. Esse é o último. Tá bom. Leio de novo aqui? Leio de novo? Acho que pode ser. Projeto de lei número 003 de 2020, de 22 de janeiro de 2020. Altera a emenda e o artigo 2º da Lei Municipal número 2786/2020, que estabelece o índice para revisão geral anual de 2020 para os servidores públicos municipais e de reajuste aos servidores efetivos dá outras providências.
Justificativa. Encaminhamos em anexo o projeto de lei número 003/2020, com a finalidade de alterar a emenda e o artigo 2º da Lei Municipal número 2786/2020, com uma única e específica finalidade: contemplar no aumento real dos vencimentos dos servidores, previsto no artigo 2º, também os servidores inativos, pensionistas e cargos em comissão. O atual texto tem a seguinte emenda: estabelece o índice para revisão geral anual de 2020 para os servidores públicos municipais e de reajuste aos servidores efetivos da outras providências. O novo texto proposto terá a seguinte emenda: estabelece o índice para a revisão geral anual de 2020 e reajuste para os servidores públicos municipais e da outras providências. O atual texto do artigo 2º tem a seguinte redação: artigo 2º. Além da revisão que trata o artigo 1º, os servidores municipais efetivos ativos perceberão ainda um reajuste de 1% não cumulativo ao índice de revisão geral, totalizando um percentual geral de 5,31% e 1 centavos entre revisão e reajuste. A proposta da nova redação do texto do artigo 2º será: artigo 2º. Além da revisão do que trata o artigo 1º, todos os servidores municipais receberão ainda um reajuste de 1% não cumulativo ao índice de revisão geral, totalizando um percentual geral de 5,31 centavos entre revisão e reajuste. Depois de haver melhor analisado o impacto financeiro sobre o aumento real para todos os servidores, ativos, inativos, efetivos e comissionados, entendeu a administração municipal em estender o aumento real de 1%, além do índice inflacionário, também aos servidores ocupantes de cargos em comissão, inativos e pensionistas, para atender a toda a categoria de servidores municipais, em homenagem ao princípio da isonomia, igualdade, e em especial para valorizar o servidor público municipal. Com isso, honramos nosso compromisso de recuperar integralmente a não concessão integral do índice inflacionário aos servidores municipais no ano de 2015, conforme havíamos nos comprometido no início desta gestão, tendo concedido aumentos reais gradativos ao longo dos últimos 3 anos e agora neste último ano. Atenciosamente, Fábio Pérez, Prefeito Municipal. Obrigado, vereador. O projeto de lei do Executivo número 003 de 2020 está em discussão. O projeto de lei do Executivo número 003 de 2020 está em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, que se manifeste de pé. O projeto de lei do Executivo número 003 de 2020 está aprovado por unanimidade. Desta forma, solicito que o vereador secretário João Rodrigues proceda na leitura do projeto de lei do Legislativo número 001 de 2020. Projeto de lei número 001/2020. Autoriza a revisão anual de que trata o inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal ao prefeito municipal e vice-prefeito e dá outras providências. Mensagem. Senhores vereadores, o presente projeto de lei número 001 de 2020, de autoria do Poder Legislativo, objetiva autorizar a revisão anual de que trata o inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal ao prefeito e vice-prefeito.
visa este projeto de lei promover a revisão anual dos subsídios do prefeito e vice-prefeito para a composição das perdas inflacionárias em uma só parcela e de forma retroativa no patamar de 4,31%. Corresponde à variação do IPCA durante o período de janeiro de 2019 a dezembro de 2019. É de competência da mesa diretora legislar sobre o valor dos subsídios mensais do prefeito e vice-prefeito para o mandato subsequente, conforme previsão do artigo 38, inciso 19, a linha A do Regimento Interno. Ademais, a reposição de perdas inflacionárias decorre do imperativo do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e a fixação dos subsídios do prefeito e vice-prefeito municipal está prevista na Lei Ordinária Municipal número 2.489, de 21 de setembro de 2016, que dispõe sobre a fixação dos subsídios do prefeito e vice-prefeito municipal para a legislatura de 2017 a 2020 e da outras providências. Contamos com a aprovação do projeto, visto possuir amparo constitucional e legal sobre a matéria. Câmara de Vereadores, de bom princípio, aos 22 dias do mês de janeiro de 2020. Reze Jones, presidente da Câmara, vice-presidente Darcio Antônio Schneider e secretário João Augusto Rodrigues da Silva. Obrigado, vereador. O projeto de lei do Legislativo número 001/2020 está em discussão. Por favor, Darcio. Senhor presidente, colegas vereadores, aos que nos assistem pela Rede Mundial de Computadores, eu vou fazer um breve comentário a despeito do assunto, em razão de ter sido hoje indagado via WhatsApp e também pela rua, que ficaram sabendo que nós estaríamos hoje nos reunindo de forma extraordinária para conceder aumento salarial para o Executivo. Talvez alguns que estão nos assistindo também tenham essa dúvida, mas tentando clarear mais ainda após termos recebido toda a leitura da justificativa e nós tendo acesso ao projeto de lei, e todos os senhores vereadores já compreenderam que, de fato, é apenas uma reposição de perdas inflacionárias igual a qualquer cidadão assalariado que esse país tem. Todos os anos, o salário mínimo recebe um reajuste de perdas inflacionárias. Raras foram as vezes em que houve um aumento real dentro desse volume que o cidadão recebe. Prefeito, vice-prefeito, secretários e todos os funcionários municipais são cidadãos iguais àqueles que recebem salário mínimo através da CLT, regidos pela CLT. Não são diferentes, são merecedores do valor referente às perdas inflacionárias, e o Executivo, falando de prefeito, vice-prefeito, secretários, estão apenas recebendo os 4,31%, que foi a inflação atribuída pelo índice do IPCA. A variação do IPCA, então, diz 4,31% que foi no último ano. Mas a grande maioria dos nossos funcionários municipais tiveram, então, um aumento real de 1%, foram contemplados conforme
já foram contemplados também no ano passado e no ano retrasado, com um aumento real de 1%. Podem não parecer muito, mas é significativo, porque trata-se de um pequeno volume de dinheiro que também vai ajudar no custeio da cesta básica, dos seus compromissos mensais que esse cidadão tem. Na vez que nós aprovamos o projeto, e hoje apenas a ementa, ela teve uma alteração, eu não fiz comentário, mas quero dizer parabéns a todos os funcionários que tiveram esse aumento real de 1%. Né? São felizes eles por estarem trabalhando no município que tem condições de fazer esse tipo de pagamento. Esse município que nós todos ajudamos a fazer, a realizar, contribuindo com nossos impostos, contribuindo com o nosso trabalho para o crescimento dele. Da minha parte, o presente projeto tem voto favorável, né, até porque nós somos também autores dessa propositura e quero crer que esteja atendido uma série de demandas com isto que estavam sendo aguardadas pelos que estão sendo contemplados com esse aumento. Muito obrigado. Obrigado, vereador Darcy. Mais alguém? Por favor, Daniel. Boa noite, presidente, nobres colegas, assistente, pessoal do Facebook, da internet. Bom, eu reli esse projeto, também fiz a leitura do parecer jurídico da Câmara. Eu tenho dúvidas, eu tenho a minha convicção, como esses mesmos cidadãos que lhe mandaram mensagem, vereador Darcio, parece que a gente está fazendo alguma coisa de errado na penumbra da tarde, sendo convocado por uma extraordinária, que extraordinária, no meu entender, tinha que ser de algo importante para o município. Não acredito que aumento para prefeito e secretário seja importante, mas, enfim, foi-se feito essa necessidade de importância dentro da ideia deles. Mas eu tenho aqui uma ação de inconstitucionalidade do município de Gramado dos Loureiros, que vem a calhar bem como esse projeto aqui que nós estamos debatendo e junto com o outro projeto que nós vamos debater, né? E teve sim a ação do respaldo do legislativo, do judiciário, perdão, que eu vou ler aqui mais ou menos como é que foi a questão deles lá, né? Ação direta de inconstitucionalidade do município de Gramado dos Loureiros, lei municipal deles lá, 1144/2019. Revisão geral e anual do artigo 37 da Constituição, tudo que foi colocado para nós aqui. Exclusão dos secretários municipais, dos professores e dos contratados emergenciais, da lei deles lá de 1149. Revisão aos secretários municipais, projeto de origem parlamentar, vício de forma iniciativa. Daí teve mais aqui o parecer, pois teve iniciativa no Poder Legislativo, por conseguinte, afigura-se inconstitucional parte do caput do artigo 1º da Lei Municipal 1144, no que diz respeito aos secretários. No que se refere a professores, né, de 1% do municipal, porém, no segundo do mesmo dispositivo é conferido ao magistrado a revisão de 1,60%, está ali contra dos professores, que não é nosso caso. Mas o Supremo Tribunal, ainda que submetido à região administrativa especial dos servidores temporários, se enquadram na categoria dos servidores públicos em sentido amplo. Logo, devem estar abarcados pela revisão geral concedida, a exclusão dos servidores contratados emergencialmente, dispositivo do artigo 1º da lei, deles lá, além de violar o princípio da isonomia. Por fim, a lei municipal deles lá dispõe
acerca das futuras revisões vinculadas a variações de índices federais de atualização monetária, IGPM e NCPC. Desse modo, viola o dispositivo do artigo 8º da Constituição Estadual, combinado com o artigo 37 da Constituição Federal e ainda a súmula vinculante 42, ação direta de inconstitucionalidade parcial procedente unânime. Foi o voto diretamente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, assim, caros vereadores, população, das minhas pesquisas que eu fiz, e por ser um ano eleitoral, eu não vejo nada mais além disso aqui do que realmente usar da máquina pública para provir de campanhas eleitorais. Então, eu não vou fazer parte disso aqui, eu vou votar contra, e esse é o meu entendido, e é a minha livre iniciativa como vereador, e é o meu voto. Obrigado, Daniel. Mais alguém desejar a palavra? Vereador Fábio. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, assistentes, pessoal do Facebook. Da mesma maneira, me ponho contra o projeto, pois não acho que é o momento para se dar aumento, muito menos o Legislativo fazer isso ao Executivo. É um ano eleitoral, um ano bem complicado, e se aparecer alguma culpa depois, eu não quero fazer parte dessa culpa. E sim, nós vamos fiscalizar para ver se isso aqui realmente confere com aquilo que foi passado para nós, mas eu não vejo porque dá 5% de aumento, 4,3% para o prefeito e para o vice. Pega o salário do prefeito, pega o salário do vice. Olha quantos munícipes têm hoje esse salário. Vamos dar mais 4,30%? Na minha opinião, não precisa, e eu sou contra o projeto. Obrigado, vereador Fábio. Mais alguém? Por favor, Adriano. Presidente, colegas vereadores, boa noite a todos. Também tenho meu ponto de vista sobre esse projeto. Na verdade, interpretação é tudo, né? Quando a gente vai falar lá fora, a Câmara aprovou aumento, isso ou aquilo para o prefeito e vice. Depende da repercussão. Nossa Senhora, o que aconteceu lá? A gente está falando de uma reposição da inflação. Nada mais que isso. Eles não estão ganhando nada mais da reposição que os servidores também estão recebendo. O meu ponto de vista pode ser votado. Deixo a critério do presidente, que tem o parecer, até eu li o parecer, estou lendo de novo, e seguindo a Constituição Federal, o regimento interno. Claro, não sou jurídico, mas se o presidente achar que pode ser votado, o meu voto será favorável. Da minha parte é isso. Obrigado, vereador Adriano. Mais alguém? Sim, sim. Alô. Senhor presidente, vereadores. Mas pode falar de novo? Pelo que eu sei, nós estamos numa extraordinária. O líder não pode se expressar mais uma vez? Pela liderança. Então, bem rapidamente colocar. Eu não estou com o meu computador aqui aberto na internet para fazer consulta a outros municípios, a questão de processo, mas rapidamente eu creio que não esteja enganado, que a referência que o vereador fez, e me corrija se eu estiver errado, é quanto à questão de contratos emergenciais, que foi nesse caso aí. Tá? O projeto é plenamente constitucional, tá? E vou fazer da retórica exposta pelos colegas vereadores que me antecederam, dizer que é um ato político se manifestar contra uma reposição inflacionária, né? Dessa forma, eu acho que o ato, o momento político não está sendo feito a partir da propositura que a Câmara de Vereadores oferece. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Darcy. Mais alguém? Líder da bancada. Por favor, Daniel. Vou ser breve. Constitucionalmente, ele é dentro da Federação de Bom Princípio. A Federação Nacional não é, da Constituinte ele não é constitucional, ele é inconstitucional, tanto que a Carta Magna, a Constituição Federal, que nós temos que seguir, nós não estamos seguindo nesse projeto. O projeto pode sim ser âmbito político, sim, que veio da mesa diretora para aumento do próprio prefeito, que essa é o âmbito político, não a nossa aprovação ou reprovação. Obrigado, Daniel. Mais alguém? O projeto de lei do Legislativo número 001/2020 está em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, que se manifeste de pé. O projeto de lei do Legislativo número 001/2020 está aprovado, sendo 4 votos a favor e 3 contra. Desta forma, solicito que o vereador secretário João Rodrigues proceda na leitura do projeto de lei do Legislativo número 002 de 2020. Projeto de lei número 002/2020. Autoriza a revisão anual de que trata o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal aos secretários municipais e dá outras providências. Mensagem. Senhores vereadores, o presente projeto de lei número 002/2020, de autoria do Poder Legislativo, objetiva autorizar a revisão anual de que trata o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal aos secretários municipais. Visa este projeto de lei promover a revisão anual dos subsídios dos secretários municipais para a composição das perdas inflacionárias em uma só parcela e de forma retroativa no patamar de 4,31%, correspondente à variação do IPCA durante o período de janeiro de 2019 a dezembro de 2019. É de competência da mesa diretora legislar sobre o valor dos subsídios mensais dos secretários municipais para o mandato subsequente, conforme previsão do artigo 38, inciso 19, a linha A do Regimento Interno. Ademais, a reposição de perdas inflacionárias decorre do imperativo do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e a fixação dos subsídios dos secretários municipais está prevista pela Lei Ordinária Municipal número 2.491, de 21 de setembro de 2016, que dispõe sobre a fixação dos subsídios dos secretários municipais para a legislatura de 2017 a 2020 e dá outras providências. Contamos com a aprovação do projeto, visto possuir amparo constitucional e legal sobre a matéria. Câmara de Vereadores de Bom Princípio, aos 22 dias do mês de janeiro de 2020. Regis Junges, presidente da Câmara, Darcio Antônio Schneider, vice-presidente, João Augusto Rodrigues da Silva, secretário. Obrigado, vereador João. O projeto de lei do Legislativo número 002/2020 está em discussão. Por favor, Daniel. A mesma, senhor presidente, caros colegas, vem da mesma linha do mesmo projeto anterior, né? Visto que novamente nós temos a lei 70, desculpa, perdão. Nós temos a lei 9.504, né? Que é do artigo 73, que é a lei das eleições, no caso, a lei que regulariza. Então, a minha preocupação nesse projeto ainda mais é que pode vir, sim, uma ação para punir os agentes públicos que estão usufruindo dessa lei para, sim, aproveitar o momento do ano eleitoral
para dar esse aumento. Então, é minha preocupação, meu cargo de vereador não entrará nesse contexto e irei contra novamente a esse projeto. Obrigado, Daniel. Mais alguém? Vereador Darcy. Senhor presidente, senhores colegas, vereador Daniel, por gentileza, é uma pergunta que eu lhe faço. Existe algum parecer nessa ação pública que está ali, já feito por algum juiz? Não, eu não falei de ação pública nesse aqui, eu falei da lei 9.504. Eu não falei de ação pública, eu falei que a preocupação da 9.504, que é a lei das eleições, que é a lei que rege as eleições, que o agente público que usar em ano eleitoral, a máquina pública para si próprio pode ser prejudicada. E lembra da ação pública, essa de Gramados Loureiros? Como? Se tem alguma posição dessa ação pública lá de Gramados anterior, Loureiros? Do anterior que eu falei? Lembra? É. Do projeto do Isso. PL anterior? Foi a ação direta e mocionada. O parecer foi no Tribunal de Justiça da relatora Marilene Bonzani. Ela deu como ação direta de inconstitucionalidade parcial, procedente unânime. Parcial. Parcial dos professores. Mas, em compensação, os Relativo... prefeitos e secretários caíram na questão, como ela bem explicou aqui. Que dos professores não conta o ICP, mas não tem problema. O problema é dos secretários e professores. Então, volto a colocar que se refere essa ação de inconstitucionalidade a contratos emergenciais desses professores. No mais, eu tenho plena tranquilidade de lhes dizer, senhores, que voto favorável porque vejo constitucionalidade, vejo obedecido a todas as regras constitucionais e não tem questão pessoal, não tem questão política que esteja sendo atribuída ao presente projeto. Muito obrigado. Obrigado, vereador Darcy. Mais alguém? Por favor, Luizinho. Senhor presidente e nobres colegas, eu só queria saber por que os secretários também vão ganhar mais 1%, acumulando dá 5,31. O próprio vereador até comentou só 4,31, mas aqui diz no artigo 2º, além da revisão de que trata o artigo 1, os secretários municipais receberão, digitado errado aí, um reajuste de 1% não acumulativo ao índice de revisão geral. Por que esse 1%? Funcionários, foi bem claramente especificado por que estão dando 1% a mais. Por quê? Qual é É isso que me achou engraçado, isso, 1% a mais para eles trabalhar mais ou para ser mais eficientes? A gente vai encaminhar um ofício para o prefeito responder isso para nós. Engraçado, mas você não veio daqui do Legislativo, isso aqui? Sim. Mais alguém, vereador Fábio? Até fica a pergunta que o vereador Luizinho fez, o projeto não é do Legislativo? Não tem nada que o Executivo nos responder isso aqui? Essa resposta tem que vir daqui. Por que os secretários vão ganhar esse 1% a mais? Mais alguém? Sim, sim. Mas isso veio de lá, só botaram os números aqui.
Sim. Mais alguém? Vou tentar responder a pergunta, né? Até porque fomos amparados aqui pela nossa advogada da casa, que nos diz que se trata de um ato discricionário, tá? E está dentro dos ditames legais, constitucionais, e o cidadão, sendo secretário, sendo operário, sendo o rapaz que faz a pessoa que faz a limpeza da casa, todos eles têm o direito a receber este aumento. Obrigado, vereador. Alguém? O projeto de lei, por favor, vereador Adriano. Também deixar minhas considerações sobre esse projeto. Como eu falei antes, cada um é um ponto de vista diferente. O aumento de salário, posição inflacionária, para mim, a gente está falando de posição inflacionária, mais esse 1% para igualar ao que foi dado aos servidores. É o meu ponto de vista. A gente está falando da inflação de 4,31, mais esse 1% que foi dado para os servidores, está dando agora também para os secretários, né? Cada um, que nem o Luiz disse o seu, para trabalhar mais, isso, aquilo. Eu tenho o meu ponto de vista. A gente sabe das dificuldades que o governo passado tinha em algumas áreas. A gente sabe que esse governo não é 100% maravilhas, mas eu estou vendo um esforço enorme de todas as secretarias de tentar atender o máximo de pessoas possível. Posso falar na área da saúde, que tem um empenho grande na questão de consultas, exames, isso, aquilo, e com certeza eles estão mobilizados. Na área da educação, a gente sabe do esforço da secretária Vanessa para zerar a vaga na fila da creche. Não tem mais o recurso que vinha da União para manter o contraturno, e está sendo mantido o contraturno. A gente tem nas obras, eu acho que da história do município nunca se trabalhou tanto em questão de calçamento e pavimentações e melhorias, enfim, na agricultura. A gente está tendo um retorno de, pelo menos, de mais que o dobro, umas 3 ou 4 vezes mais ampliações que está sendo feito na questão da agricultura. Temos ali o resultado. Em questão de alguns anos, aumentamos em 10 milhões o retorno do ICMS. Meu ponto de vista é muito tranquilo. Temos aqui a assessoria jurídica, né, junto com o presidente. Se o presidente achar que está ok, pode ser votado dentro do regimento da Constituição, enfim, o meu voto será favorável. Da minha parte é isso. Obrigado, Adriano. Mais alguém? O projeto de lei do Legislativo número 002/2020 está em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, que se manifeste de pé. O projeto de lei do Legislativo número 002/2020 está aprovado por maioria, sendo 4 votos a favor e 3 votos contra. Concluído o objetivo desta sessão extraordinária, agradeço a presença dos colegas vereadores, dos servidores, da população presente e dos internautas. Desejo um bom descanso e um bom retorno aos seus lares. Tratando-se a presente sessão de uma sessão extraordinária, lembro a todos os vereadores que a próxima sessão ordinária será dia 13 de fevereiro, às 19 horas. Declaro encerrada essa sessão extraordinária e boa noite a todos.